Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez ao O Eu Profundo. Hoje a gente vai conversar sobre uma história, olha, daquelas que ficam na cabeça, sabe? Mistura fé, dependência, mas também a força que a gente tem e às vezes nem sabe. É sobre uma família italiana, lá das montanhas, super devota de Santo Antônio de Pádua. Uma história que um amigo querido me contou. E o ponto central é: o que rola quando a fé vira só pedido, sem ação junto? Fica a pergunta no ar. É interessante isso, né? Porque essa coisa de pedir ajuda divina, especialmente para resolver coisa material, é muito comum. Acho que todo mundo já fez isso. Buscar essa força maior é humano. Mas como a gente faz isso? É aí que a coisa pega, né? A fé empurra para frente ou deixa a gente parado esperando? Essa história que você trouxe, acho que ela mostra bem essa tensão. Exato. E essa família italiana, nossa, eles levavam isso ao extremo. Moravam isolados, né? E rezavam para Santo Antônio para tudo. Tipo, dor de cabeça do marido, Santo Antônio. Casamento das filhas, Santo Antônio. O filho tropeçou, Santo Antônio. Até sapato para as crianças. Era um fluxo sem fim de pedidos. Ok, vamos desenrolar isso. Parece que no começo, o próprio Santo Antônio, lá do plano espiritual, achava até cativante, sabe? Aquela fé tão insistente. E ele atendia. Mandava um dinheiro aqui, um remédio ali, um conforto. Conforme as estações passavam, a ajuda chegava. Pois é, só que essa repetição começou a chamar a atenção dele, né? O que é fascinante aqui é que Santo Antônio não era só um caixa eletrônico divino, digamos assim. Ele observava. Ele percebeu o padrão, sempre as mesmas coisas, necessidades imediatas, soluções que vinham de fora. E aí, depois de muito tempo ajudando, ele notou uma coisa. Surpreendente. Nesses anos todos, nunca pediram por trabalho. Nenhum pedido para conseguir um emprego, uma forma deles mesmos se sustentarem. Nada. Imagina. Que coisa, né? Tanta reza, tanta vela acesa, mas zero vontade de construir algo com as próprias mãos. Isso deixou Santo Antônio pensativo, inquieto. A fé existia, claro, mas parecia que faltava uma parte, né? Talvez a parte da ação. Aí ele decidiu que precisava ver de perto e entender como funcionava aquela dinâmica. Resolveu fazer uma visita pessoalmente. E aí tem um detalhe interessante antes da visita. Um assistente espiritual dele, chamado Celestino, meio que deu um toque, preparou ele para o que ia encontrar. Tipo um briefing, né? Isso, exatamente. E a cena que Santo Antônio encontra, ela diz muito. A casa era simples, sim, mas tinha um ar de descuido, sabe? Jardim meio abandonado, quintal com mato alto, o telheiro da vaca caindo aos pedaços. E dentro da casa, a família toda reunida. O casal mais velho, um filho, rapaz forte, duas moças, duas crianças pequenas. E olha que curioso, todos bem arrumadinhos, tinham acabado de voltar da missa, e a conversa era uma mistura de queixa, a vida tá difícil, com louvor, graças a Santo Antônio por tudo, viva nosso protetor, imagem do santo para todo lado, maior carinho. Mas tinha algo esquisito ali, uma desconexão, não acha? Entre a força que eles pareciam ter e a falta de iniciativa. Em torno de uma única coisa, a vaca, a tal da bolinha. Ela era, na prática, o canal da ajuda divina. O pai que vivia reclamando de dor passava o dia buscando capim para ela. As moças ordenhavam 2 vezes por dia. O filho fortão vendia o leite na cidadezinha. A bolinha era o motor de tudo. Leite todo dia, um bezerro por ano para vender. E a família, é claro, cuidava dela como ouro. Afinal, né, a vida deles dependia da bichinha. Até o dinheiro extra que Santo Antônio mandava, uma parte é para garantir a saúde da vaca. Isso já levanta uma questão importante, né? Essa economia toda baseada numa única fonte é seguro? E o que isso faz com as pessoas envolvidas? Com o potencial delas? Aí Santo Antônio foi ver a famosa bolinha de perto, lá no estábulo caindo aos pedaços, e ele até reconhece o valor dela, chama de animal heróico, mas ao mesmo tempo ele nota algo nela. Ela parecia abatida, cansada, sobrecarregada. Esse contraste é forte, né? A vaca que sustentava tudo, exausta.
E a família aparentemente saudável, forte, vivendo naquela inércia, só rezando e agradecendo pela ajuda que vinha através da vaca. É aqui que fica realmente interessante. Essa percepção de que aquilo, embora funcionasse ali no dia a dia, estava limitando todo mundo, inclusive a pobre da vaca. E aqui a gente precisa ter cuidado para não julgar, né? Não é que a família fosse preguiçosa de propósito. É um fenômeno mais sutil. É a acomodação. A dependência que se instala devagarinho, eles criaram uma bolha de conforto, mantida pela fé, que virou espera passiva, e pela ajuda que sempre chegava através da vaca. Essa rede de segurança acabou travando o potencial deles. O filho forte podia fazer mais que vender leite. As moças, quem sabe que talentos tinham. O pai, será que estava tão doente assim mesmo? Isso me lembra um pouco, sabe, aquele conceito da psicologia, o desamparo aprendido. Quando a pessoa se acostuma a não ter controle ou a receber tudo pronto, ela para de tentar, mesmo quando a chance aparece. Faz todo sentido. É como, sei lá, pais que fazem absolutamente tudo pelos filhos, impedem que eles aprendam a lidar com a vida, com a frustração, ou no trabalho, né? Aquele chefe que não confia em ninguém, centraliza tudo, acaba com uma equipe que só espera a ordem, não pensa por si. A intenção pode ser boa, ajudar a proteger, mas o resultado é limitar. Exato. E essa dependência vira um ciclo, né? Não tenta, precisa de mais ajuda, recebe ajuda, se acomoda mais ainda. Santo Antônio sacou que, para quebrar isso, precisava de algo mais forte. Ele tinha que tirar a fonte dessa dependência confortável. E aí vem o momento, uau, a atitude que, se a gente não entende o contexto, parece até cruel, né? Santo Antônio vai até a bolinha, leva ela com calma, quase como um ritual, até a beira de um precipício que tinha ali perto e empurra a vaca. Provoca a queda e a morte dela. O Celestino que estava junto ficou chocado, horrorizado. Como assim? Um santo fazendo isso? Mas aí vem a explicação de Santo Antônio, direta. Meu caro, muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. Nossa, essa frase. Retirar as escoras. É muito forte. A bolinha era a escora da família. Uma escora que, ao mesmo tempo que segurava, impedia eles de ficarem de pé sozinhos. Então, a atitude de Santo Antônio não foi castigo. Foi o que chamam de amor exigente. Sabe? Aquele amor que toma decisões difíceis, que podem até machucar na hora, mas que são para o bem da pessoa a longo prazo. É o amor que não tem medo de dar limite, de dizer não, de deixar o outro encarar as consequências para poder aprender e crescer. É um jeito diferente de pensar a ajuda, né? Porque o nosso instinto é proteger, facilitar, tirar a dor. Mas essa história sugere que, às vezes, a melhor ajuda é justamente tirar aquilo que está impedindo a pessoa de se virar sozinha. Sem dúvida. Se a gente olhar para o quadro geral, o verdadeiro apoio, às vezes, exige essa coragem de cortar a rede de insegurança. Pense em exemplos do dia a dia. O terapeuta que confronta o paciente para ele mudar. O professor que aperta o aluno para ele dar o melhor de si. Até uma empresa que passa por corte doloroso para sobreviver depois. Tirar a escora pode ser uma crença que limita, um vício, uma dependência, ou como na história, um recurso que acomoda. Pode ser o gatilho, o empurrão para a pessoa descobrir a própria força, sabe? Para criar, se reinventar com o próprio esforço. É um risco, claro que é. A pessoa pode cair e não levantar, mas ficar na dependência, isso sim é garantia de não sair do lugar. E o resultado na família, segundo a história, foi rápido e profundo. No dia seguinte, a chave virou. As rezas mudaram completamente. Não pediam mais sapato, remédio, nada disso. O pedido agora era um só. E vinha de todo mundo. Serviço, trabalho, uma chance de agir. E essa mudança de foco, de esperar para buscar, transformou tudo para eles. Então, o que isso significa no final das contas? Qual foi o saldo? O saldo foi a diferença entre só sobreviver e viver de verdade, né? Sair da passividade de quem recebe para a atividade de quem faz, quem constrói. O trabalho ali não foi só para ganhar dinheiro depois que perderam a vaca. Trouxe algo muito maior. Dignidade, autoestima, sentido na vida, confiança neles mesmos.
A história fala em prosperidade legítima, paz, confiança, alegria sem fim. Tudo isso veio pelo trabalho digno e construtivo de cada um. Essa paz, essa alegria de verdade, a ajuda passiva nunca ia dar isso para eles. Descobriram o valor do esforço. Isso é um convite para a gente olhar para dentro, né? Onde será que a gente está se apoiando demais em escoras externas? Pode ser depender de grana da família, sempre esperando alguém salvar a gente. Pode ser depender da aprovação dos outros para se sentir bem. Ou, como na história, pode ser até uma fé que virou, sei lá, uma muleta. Ficar esperando o milagre sem fazer a nossa parte, sem botar a mão na massa. Exato. A aplicação prática é essa aí. Quais são as minhas escoras? Aquelas crenças tipo, eu não consigo fazer isso sozinho. A procrastinação que me impede de começar. O medo de errar que me deixa preso onde tô, mesmo infeliz. A mania de culpar os outros em vez de ver minha parte. Identificar essas escoras já é o primeiro passo para começar a se livrar delas. Ou pelo menos para a gente se fortalecer e depender menos. A história mostra que a realização de verdade vem quando a gente equilibra a confiança, seja na fé, no universo, na gente mesmo com a ação, com o fazer. Fica bem claro mesmo. A ajuda mais forte nem sempre é a mais fácil ou a mais gostosa de receber. Às vezes, o que a gente precisa para sair do lugar é justamente perder aquilo que dava segurança, mas que também prendia. É um lembrete forte sobre equilibrar fé e ação, rezar e trabalhar, confiar e se esforçar. A prosperidade real, a paz que dura. Parece que nasce daí, né? Dessa mistura, da nossa capacidade de agir com a confiança em algo maior. E para a gente levar para casa mesmo, né? Fica a provocação que a própria história deixa no ar. Será que alguns dos nossos perrengues, aquelas perdas que doem, as dificuldades que tiram o chão, será que não são, na verdade, benfeitores disfarçados? Momentos em que a vida, meio que a força, obriga a gente a largar velhas escoras. Medos antigos, confortos que limitam, dependências, visões pequenas sobre nós mesmos. Será que não são justamente essas quedas que forçam a gente a ir mais fundo, a achar força onde nem sabia que tinha, e encontrar um sentido maior, uma força nova, pelo nosso próprio esforço? Que escoras, talvez invisíveis até agora, podem estar impedindo cada um de nós de ter uma vida mais plena, com mais significado? Uma pergunta e tanto para a gente refletir. Obrigada pela companhia em mais essa conversa aqui no Eu Aprofundo. Até a próxima!